Em 2019, um homem em L'Aquila, na Itália, viu luzes piscando como se estivessem dançando sobre a rua de calçamento. Ele imediatamente soube o que fazer e levou sua família para um lugar mais seguro. Segundos depois, um terremoto de magnitude 6.3 atingiu a região inteira. Seu conhecimento sobre as luzes estranhas salvou a vida dele e de sua família. Então, o que são esses avisos misteriosos? Durante séculos, as pessoas interpretaram essas luzes como algo de outro mundo. A comunidade científica não as levava a sério e considerava como se fossem uma falsa lembrança, um truque mental ou pura imaginação. Então, veio a invenção da fotografia e mais evidências das luzes de terremoto apareceram. Aquela evidência física, e lembre-se, em uma época antes do Photoshop, não foi tão fácil de descartar quanto as antigas lendas. Com a introdução de câmeras de vigilância e smartphones, a quantidade de evidências aumentou enormemente. Agora, a relação era óbvia. As luzes apareceram, ocorre um terremoto. Então, os especialistas finalmente começaram a levar a sério e a investigar a verdade. Eles encontraram registros históricos dessas luzes de terremoto, EQLs, para abreviar na sigla em inglês, desde o século XVII. Também houve relatos de um suave arco-íris antes do grande terremoto de São Francisco e luzes antes dos tremores de 1811 no Missouri. Mesmo após anos de pesquisa, até hoje os geólogos ainda não sabem ao certo qual é a fonte dessas luzes. Mas reconheceram 5 tipos delas. Flashes brilhantes que iluminam o céu, parecendo raios de tempestade ou um forte flash da câmera. Raios no céu que podem parecer colunas de luz, chamas de tamanhos diferentes que atravessam o solo, brilho difuso sobre as montanhas e bolas de luz de movimento lento que podem ser confundidas com raios globulares. Elas são um fenômeno atmosférico igualmente pouco compreendido. São literalmente bolas de raios que podem flutuar e explodir, deixando para trás um odor sulfúrico. Porém, diferentemente dos raios globulares, essas EQLs esféricas parecem inofensivas. Mas com todos esses tipos de luzes, os especialistas não sabem exatamente como estão ligadas aos terremotos. Elas não aparecem apenas antes dos tremores. Algumas foram verificadas durante e após os terremotos. Também podem surgir com outros fenômenos, como quedas de meteoritos, erupções vulcânicas ou auroras. Por enquanto, os cientistas só conseguem criar teorias para explicar o inexplicável. Uma das mais recentes afirmou que as luzes eram os fios de eletricidade sendo rompidos durante um terremoto. Mas ela não explica como o fenômeno foi observado centenas ou mesmo milhares de anos atrás. Como o antigo conto chinês de nuvens em forma de dragão, que apareceram no céu como um aviso de um próximo terremoto. Ou como um historiador romano antigo relatou enormes luzes parecidas com chamas explodindo pouco antes de um grande terremoto ocorrer. Outra teoria sugeria que era vazamento do gás. Durante um terremoto, as rochas subterrâneas se expandem e encolhem sob pressão e calor. Isso abre e fecha pequenos espaços entre elas. Diferentes gases passam por essas novas aberturas. O radônio, por exemplo, pode ser liberado durante a atividade sísmica. Ele pode ionizar o ar, tornando-o eletricamente carregado. Mas o radônio não produz o suficiente para criar faíscas brilhantes de luz. Essa teoria estava próxima, mas ainda não foi no alvo. Uma das mais aceitas é que pode ser da eletricidade que emerge do subsolo. Quando as rochas ígneas subterrâneas, aquelas que se formam a partir do magma nas profundezas da Terra, estão sob estresse, liberam oxigênio ionizado ou carregado eletricamente, que viaja pela superfície e sobe para a atmosfera, onde cria um campo elétrico localizado. Isso também explica por que apenas certas regiões as relataram. Luzes de terremoto foram observadas na Itália, Grécia, França, Alemanha, China e partes da América do Sul. Essas áreas têm muitos penhascos ou barrancos. Isso permite que rochas ígneas se movam gradualmente em direção à superfície. Esses tipos de rochas geram carga elétrica mais facilmente que outras, e à medida que se aproximam da superfície, a carga é liberada, fluindo e ionizando o ar. O plasma eletrificado no ar cria magníficos shows de luz natural. Essas rochas em particular e as condições certas existem em menos de 1% dos terremotos no mundo. Isso também explica por que o fenômeno é tão raro.
Para provar essa teoria, os cientistas encheram os recipientes com misturas de partículas de vidro, poeira e discos de plástico e observaram os elementos se movendo e passando um pelo outro sob estresse. Eles meio que imitavam a maneira como as areias, as pedras e outros materiais subterrâneos se movem em uma zona de terremoto. Os pesquisadores logo notaram uma tensão elétrica desenvolvida quando os recipientes eram abalados. Assim, recriaram isso em laboratório. Mas ainda não entendem bem por que acontece. E isso ainda é apenas uma teoria e um assunto para debate. Muitos nem acham que existam EQLs. Mesmo assim, os geólogos estão trabalhando em um sistema de previsão para alertar as pessoas sobre o terremoto antes da hora. E as luzes de terremoto foram recentemente incluídas como um dos fatores que ajudam a prever. Então, o que os especialistas recomendam que você faça? Se estiver em casa, abaixe-se no chão aos primeiros tremores e proteja-se. Mesas resistentes são a melhor opção, pois podem protegê-lo da queda de pedaços de outros móveis. Fique embaixo dela até o tremor parar. Se não houver uma mesa por perto, vá para o chão e cubra o rosto e a cabeça com os braços. Tente ficar em um canto dentro do local em que está. Fique longe de vidros, janelas, paredes externas ou qualquer móvel que possa cair sobre você. Não fique parado na porta durante o terremoto. Este é um mito antigo e só é verdadeiro quando se trata de uma porta de metal que suporta pesos. Se estiver na cama quando o terremoto ocorrer, fique na cama, não fuja. Cubra a cabeça com um travesseiro. Verifique a área ao redor para ver se há riscos. Luminárias pesadas, pinturas, espelhos ou prateleiras acima da cama ou as paredes próximas a ela estão proibidas. Depois que o tremor parar e você se sentir seguro, poderá sair do prédio. Só não use o elevador. Vá pelas escadas e siga as orientações das autoridades. Agora, se estiver ao ar livre durante um terremoto, fique onde está, mas afaste-se de luzes, postes, prédios, fios e árvores. Fique onde estiver até o tremor parar. Se estiver em um carro, encontre um local aberto e seguro para estacionar, longe de prédios, árvores ou pontes. Sintonize uma rádio local e verifique se alguma via foi danificada. No pior dos cenários, você pode ficar preso em sua casa sob os escombros. A melhor coisa que pode fazer é ficar parado. Não se mova, pois pode levantar poeira e impedir a respiração. Cubra a boca com um lenço ou uma peça de roupa. Os socorristas chegarão em breve, pois provavelmente já sabem o que aconteceu. Se você os ouvir, não grite. Tente bater em um cano de metal ou em uma parede. Dessa forma, eles poderão encontrá-lo mais rapidamente e você não desperdiçará o precioso oxigênio. Lembre-se, nem todas as luzes no céu são de terremoto, mas identificá-las corretamente e estar ciente e pronto para um terremoto que se aproxima pode salvar sua vida. Fique seguro! Ei, se você aprendeu algo novo hoje, curta este vídeo e o compartilhe com um amigo. E aqui estão alguns outros vídeos legais de que eu acho que você vai gostar. Basta clicar à esquerda ou à direita e permanecer no lado incrível da vida.